Entrego meu cartão de débito a ele com dedos trêmulos. Filho, isso é só para a mensalidade da sua filha. Ele beija minha testa. Eu sei, mãe. Acredite em mim. Eu sei. Sempre acreditei. O recibo do caixa eletrônico mostra os 24.700 sacados. Toda a minha conta poupança esvaziada em 4 minutos. Filho, é tudo o que eu tenho. Eu tinha, mãe, no passado. Seu sorriso não alcança mais seus olhos. Isso foi há 4 anos. Hoje eu durmo em uma cama dobrável na garagem dele. Meu ouro, vendido. Minha propriedade, transferido para fins fiscais, disse ele. Eu o criei sozinha depois que seu pai morreu. Eu lhe dei tudo. Agora não tenho nada, nem mesmo um filho. Mas antes de continuar, certifique-se de já estar inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber o alcance das nossas histórias. Era uma tarde comum de terça-feira, quando ouvi as palavras que mudaram minha vida para sempre. Carlos, meu filho de 37 anos, estava sentado à mesa da minha cozinha, tomando o café que eu acabara de servir. A luz do sol entrava pela janela, realçando os primeiros fios brancos em suas têmporas, algo que ele herdou de mim, sua mãe de 65 anos. Mãe, disse ele com aquela voz calma e controlada que sempre usava quando queria alguma coisa. Eu estava pensando, a partir do seu próximo salário, vamos transferir todo o seu dinheiro para a minha conta. Eu cuido de tudo para você. Minha xícara parou no ar. Olhei para ele, tentando processar o que acabara de ouvir. Não era uma pergunta, não era uma sugestão, era uma afirmação, como se ele já tivesse se decidido. Como assim? Você cuida de tudo? Carlos, perguntei tentando manter a voz firme. É simples. Ele sorriu. Aquele sorriso que ele usava desde criança quando queria me convencer de alguma coisa. Você tem 65 anos agora. Trabalhou a vida toda. Agora você precisa descansar e não se preocupar com contas, faturas, gestão financeira. Eu cuido de tudo isso para você. Reduzi minha taxa aos poucos. 40 anos trabalhando como enfermeira em hospitais públicos, criando um filho sozinha depois que meu marido nos deixou quando Carlos tinha apenas 3 anos. 40 anos economizando cada centavo possível, morando em apartamentos pequenos demais, usando roupas até elas desbotarem, tudo para garantir que meu filho tivesse o que eu nunca tive, uma educação de qualidade, boas roupas, uma vida sem as privações que eu conhecia. Não sei, filho. Sempre cuidei do meu próprio dinheiro. Exatamente por isso, mãe. Você sempre trabalhou muito. Agora é hora de você descansar. Ele insistiu, colocando a mão sobre a minha. Deixe que eu cuido disso. É o mínimo que posso fazer depois de tudo o que você fez por mim. Suas palavras soaram lindas, talvez até sinceras, mas algo dentro de mim, uma voz pequena e distante, gritou em alerta. Por que agora? Por que tudo? Minha aposentadoria não era grande coisa, mas eu tinha conseguido juntar um bom dinheiro ao longo dos anos. Eu tinha minha própria casa, pequena, mas confortável e algumas economias. Vou pensar nisso, respondi finalmente. Não há muito em que pensar, mãe, disse ele. E por um instante, um lampejo de irritação cruzou seu rosto antes que o sorriso retornasse. É para o seu próprio bem. Confie em mim. Carlos foi embora naquela tarde, deixando para trás um envelope com documentos bancários para eu assinar, documentos que lhe dariam acesso restrito às minhas contas. Passei horas olhando para aqueles papéis,
com o coração pesado de dúvidas. Foi então que comecei a me lembrar de pequenas coisas, como Carlos, que ganhava 4 vezes a minha aposentadoria, nunca trazia nada quando vinha jantar todas as sextas-feiras com a esposa. Como ele havia me emprestado dinheiro várias vezes nos últimos anos sem nunca pagar. Como sua casa, comprada 2 anos antes, tinha móveis caros que eu sabia que só o salário dele não dava para pagar. Naquela noite, fiz algo que nunca tinha feito antes. Peguei todos os meus extratos bancários dos últimos 6 meses e comecei a analisá-los linha por linha, e lá estava, um saque de 1.800 pesos, ou a moeda local, de uma agência do outro lado da cidade, feito em um dia em que eu estava trabalhando no hospital, um saque que eu nunca tinha feito antes. Meu coração disparou enquanto eu continuava procurando. Outro saque desconhecido 2 meses antes, uma transferência para uma conta que eu não reconheci. Com as mãos trêmulas, peguei minha carteira. Meu cartão de débito estava lá, como sempre. Então me lembrei, 3 meses antes, de que Carlos havia pegado minha bolsa emprestada por alguns minutos, enquanto eu tomava banho, dizendo que precisava verificar uma receita que eu havia anotado. A realidade me atingiu como um soco no estômago. Meu próprio filho estava me roubando. Na manhã seguinte, fui ao banco assim que abriu. A jovem gerente, não muito mais velha que Carlos, olhou para mim com uma mistura de pena e desconforto quando expliquei a situação. Senhora Lourdes, isso acontece mais do que a senhora imagina, disse ela em voz baixa. Fraude familiar é muito comum, especialmente contra idosos. Você quer registrar uma queixa formal? Uma queixa formal contra meu próprio filho, a criança que embalei em noites febris, para quem costurei fantasias de super-herói e a quem defendi ferozmente das injustiças do mundo. Não respondi, engolindo o nó na garganta. Por enquanto, só quero mudar todas as minhas senhas e solicitar novos cartões. Hesitei. Gostaria de verificar se há outras contas ou empréstimos em meu nome. A investigação revelou o que eu mais temia. Um cartão de crédito que eu nunca havia solicitado, com uma dívida de 7.500 pesos. Uma conta de luz em um endereço que não era o meu. O endereço residencial de Carlos. E o pior de tudo, um empréstimo de 15.000 pesos em meu nome, solicitado há 1 ano, que prejudicou seriamente meu histórico de crédito. Saí do banco me sentindo como se tivesse envelhecido 10 anos naquela manhã. Andei sem rumo pelas ruas, tentando entender como a criança que criei, a quem eu amava mais do que a mim mesma, havia se transformado naquele estranho que roubava da própria mãe. Quando Carlos ligou naquela tarde, deixei cair na caixa postal. A mensagem dele foi clara. Mãe, passo aqui hoje à noite para pegar os papéis assinados. Eu já tinha combinado a transferência para o mês que vem. Foi quando tomei minha decisão. Passei o resto do dia ligando para uma empresa de mudanças, um advogado recomendado pelo gerente do banco e, finalmente, uma imobiliária. Na manhã seguinte, quando Carlos chegou à minha casa para o jantar de sexta-feira que ele nunca perdia, afinal, era comida caseira de graça. Fui eu quem o surpreendeu. A casa estava completamente vazia. Carlos estava parado na porta da sala, o rosto congelado em uma máscara de descrença. Sua esposa, Vanessa, espiava por cima do ombro dele, com os olhos arregalados. Mãe, o que aconteceu? Cadê os móveis? Cadê a TV? Sua voz oscilava entre preocupação e acusação. Eu estava sentado na única cadeira que restava na casa, uma cadeira de cozinha estrategicamente posicionada no centro da sala vazia. Sorri com calma, algo que eu não fazia há muito tempo. Eu os vendi, respondi simplesmente.
Vendido? Como assim vendido? Por quê? Carlos avançou pela sala, olhando ao redor como se os móveis pudessem estar escondidos em algum lugar. Eu precisava do dinheiro, expliquei, mantendo a voz firme. Se você vai cuidar das minhas finanças, achei melhor garantir que eu tenha algum dinheiro em mãos primeiro. A confusão em seu rosto rapidamente se transformou em fúria. Um tipo de raiva que eu nunca tinha visto nele antes, crua, descontrolada, aterrorizante. Por um momento, temi pelo meu próprio filho. Você está louco? Gritou ele. Como vamos assistir TV quando formos jantar? Como vamos nos sentir confortáveis aqui? Aquelas palavras foram como um lampejo de clareza. Como vamos nos sentir confortáveis aqui? Não. Como você vai se sentir confortável, mãe? Era sobre o conforto deles, não o meu. Minha casa, meus pertences, existiam apenas para a conveniência deles. Vanessa se aproximou, seus saltos estalando no piso de madeira agora exposto. Elvira, isso é ridículo. Viemos aqui toda sexta-feira para te fazer companhia, para garantir que você esteja bem. E é assim que você nos retribui. Egoísta? A palavra não dita pairava no ar entre nós. Eu, a mulher que havia desistido de ter uma vida própria para que Carlos pudesse ter tudo. A mulher que por 37 anos colocou as necessidades dele acima das dela. A mulher que trabalhou em turnos dobrados para pagar a faculdade. Egoísta. O jantar não está pronto, eu disse calmamente. Aliás, não há jantar hoje. Se você estiver com fome, pode ir comer em outro lugar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Carlos me olhava como se eu fosse uma estranha. E talvez eu realmente fosse uma versão de mim que ele nunca tinha conhecido, que eu mesma estava apenas começando a saber. Você precisa pensar bem no que está fazendo, disse Carlos finalmente, com a voz fria e calculista. Uma mulher da sua idade, sozinha, sem uma família que realmente se importe com ela, pode acabar muito mal. Eu sou tudo o que você tem, mãe. Você deveria se lembrar disso. A ameaça estava errada, disfarçada, mas em vez de me assustar, apenas confirmou o que eu já suspeitava. Este não era mais o menino que eu criei. Este era um homem que via a própria mãe como um recurso a ser explorado, uma conveniência, uma conta bancária. Eles partiram batendo a porta. Ouvi o carro ligar com um rugido do motor e então, finalmente sozinha, soltei um longo suspiro que nem percebi que estava prendendo. Naquele momento de silêncio absoluto, em uma casa sem móveis, mas cheia de memórias, comecei a entender o quão profundamente eu havia sido traída. Não era apenas o dinheiro, era a confiança, o amor, o relacionamento sagrado entre mãe e filho. Na semana seguinte, Carlos tentou me ligar várias vezes. Ignorei todas as ligações. Em vez disso, segui o conselho do advogado que havia consultado. Primeiro, documentei tudo. Cada saque não autorizado, cada conta fraudulenta, cada centavo que me foi tirado sem o meu conhecimento. O total me tirou o fôlego, 32 mil pesos em 3 anos. Para alguns, pode não parecer muito, mas para mim, representou anos de economia cuidadosa, de sacrifícios diários, de escolher entre necessidades, porque eu não podia ter tudo. Enquanto organizava os testes, revivi nossa história, a minha e a de Carlos. O dia em que ele nasceu, vermelho e furioso, como se protestasse contra sua chegada ao mundo, as noites em que trabalhei, no turno da manhã no hospital, deixando-o com a vizinha porque não tinha outra escolha, o sacrifício de rejeitar um segundo casamento porque o pretendente não aceitava outra criança para criar. Durante anos,
Dividimos um apartamento de um quarto, dormindo na mesma cama até ele completar 8 anos, porque não podíamos pagar mais espaço. Lembrei-me dos tênis caros que ele implorava no ensino médio, que custavam metade do meu salário mensal, mas que eu comprei porque não queria que ele sentir-se inferior aos seus pares. Da universidade privada, que financiei com um empréstimo que levou 10 anos para pagar, dos 5 anos após a sua formatura, quando ele continuou morando comigo sem contribuir com um centavo, economizando enquanto eu pagava tudo. E como ele recompensou todos esses sacrifícios, roubando de mim quando comecei a envelhecer, me tratando como uma sexta-feira à noite livre, planejando assumir o controle total do pouco que eu tinha conseguido economizar. Uma semana depois do confronto, Carlos apareceu sem avisar. Ele estava mais calmo desta vez, com aquele sorriso ensaiado que usava quando queria me manipular. "Mãe, vamos conversar como adultos", disse ele. "Você vendeu todos os seus móveis por impulso. Você está claramente tomando decisões ruins. Isso só prova que precisa da minha ajuda." Olhei para ele. Realmente olhei para ele como não fazia há muito tempo. Vi a vaidade em seus olhos, as roupas caras, o relógio de luxo em seu pulso. Vi o homem que ele havia se tornado, não graças aos meus sacrifícios, mas apesar deles. "Carlos", eu disse calmamente, "eu sei dos saques, eu sei do cartão de crédito, eu sei da conta de luz, eu sei de tudo." O sorriso desapareceu instantaneamente do seu rosto. "Não sei do que você está falando", respondeu ele, mas sua voz tremeu levemente. "Tenho todos os documentos. Falei com um advogado. O que você fez é fraude." "Carlos, é crime." Ele empalideceu. "Você não faria isso comigo. Eu sou seu filho." "Sim, você é meu filho, e por ser meu filho, eu lhe darei uma escolha que você não me deu. Ou você me devolve todo o dinheiro que tirou de mim com juros, ou eu vou à polícia." Sua reação foi previsível. Primeiro negação, depois raiva. Finalmente, quando percebeu que eu não cederia, fez ameaças veladas. "Você vai se arrepender. Ninguém vai acreditar em você. Pensar que você está senil, confuso." Eu sorri. Um sorriso triste. "Eu tenho todas as declarações. Carlos, tenho gravações das minhas conversas no banco. Tenho provas documentadas de cada centavo que você tirou de mim. Não é a minha palavra contra a sua, é você contra as evidências." Ele saiu furioso, batendo a porta com tanta força que pensei que ele fosse quebrá-la. Mas desta vez não me senti culpada. Não me senti assustada, me senti forte. Nos dias que se seguiram, Carlos começou uma campanha de difamação contra mim. Ele postou nas redes sociais sobre como sua mãe idosa estava ficando confusa, como ele estava apenas tentando ajudar e como era doloroso ver alguém que você ama perder a capacidade de tomar decisões. Seus amigos e até alguns vizinhos que o conheciam desde criança expressaram solidariedade, oferecendo apoio durante esse momento difícil. Ninguém perguntou o meu lado da história. Foi então que decidi que era hora de parar de ficar em silêncio, de parar de ser a mãe abnegada que aceita tudo em nome do amor. Era hora de lutar. O primeiro passo foi registrar uma queixa formal no banco, o segundo foi iniciar um processo judicial por fraude. E a terceira, a mais difícil, foi fazer algo que eu jamais imaginei que faria: expor publicamente o que Carlos havia feito. Enquanto eu enfrentava o processo judicial, transferi o dinheiro da venda dos móveis para uma nova conta em outro banco. Aluguei um pequeno apartamento em outro bairro, longe de Carlos e das lembranças dolorosas. E pela primeira vez na vida, comecei a pensar em mim. O que eu queria para o resto da minha vida?
Que futuro eu poderia construir agora, aos 65 anos, começando praticamente do zero? A resposta veio em um folheto na sala de espera do escritório de advocacia. Nunca é tarde para recomeçar. Era um anúncio de um programa de empreendedorismo para idosos. Fiquei olhando para aquele pedaço de papel colorido por um longo tempo. Recomeçar. Uma palavra que eu nunca imaginei que faria parte da minha vida naquela idade. Os 3 meses que se seguiram foram os mais intensos e transformadores da minha vida. À medida que o processo judicial contra Carlos avançava lentamente, decidi que não esperaria e ficaria parada. Se eu estivesse começando uma nova fase da vida, faria isso com propósito e determinação. Inscrevi-me no programa de empreendedorismo. No primeiro dia, sentei-me na última fila de uma sala cheia de pessoas da minha idade ou mais velhas, pessoas com linhas de expressão contando histórias de vidas completas, mas que estavam lá porque acreditavam que ainda havia mais para viver e criar. "Por que você está aqui?" perguntou o instrutor, um homem de meia idade com um entusiasmo contagiante. Quando chegou a minha vez, as palavras saíram antes que eu pudesse filtrá-las, porque descobri que criei um ladrão, não um filho. E agora preciso descobrir quem eu sou, além de ser sua mãe. Houve um momento de silêncio chocado, seguido por algo inesperado. Aplausos, olhares de compreensão, acenos de apoio. Naquele instante, percebi que não estava sozinha. Muitos estavam recomeçando após traições, perdas e decepções. Durante as aulas, redescobri uma paixão que havia deixado adormecida por décadas. Quando eu era jovem, antes do Carlos nascer, eu adorava fazer doces caseiros. Minha avó, uma portuguesa de temperamento forte e mãos habilidosas, me ensinou receitas tradicionais que aperfeiçoei ao longo dos anos. Mas quando a vida se tornou uma luta constante para sobreviver como mãe solteira, essa alegria foi substituída pela necessidade. Com o incentivo de instrutores e colegas, comecei a fazer doces novamente. Primeiro apenas para compartilhar nas aulas, depois aceitando pequenas encomendas. Os pastéis de nata, os pequenos pastéis de nata portugueses, as trufas de chocolate, os famosos brigadeiros e pudins de coco brasileiros, os quindins brasileiros que saíam das minhas mãos eram mais do que sobremesas, eram declarações de independência. Cada venda, por menor que fosse, representava algo que era completamente meu. Algo que Carlos não podia tirar de mim, porque vinha das minhas habilidades, da minha criatividade, do meu trabalho. Enquanto isso, o processo judicial revelou mais camadas da traição de Carlos. O advogado descobriu que ele havia usado meu nome como garantia de um empréstimo para reformar sua casa sem o meu conhecimento, que havia feito compras online com cartões registrados em meu nome, que havia abusado sistematicamente da minha confiança de maneiras que eu nem imaginava serem possíveis. As evidências eram irrefutáveis e, finalmente, os advogados de Carlos sugeriram um acordo. Ele devolveria os 32 pesos que havia tirado de mim, mais os $10.000 em danos morais, e assumiria publicamente o que havia feito, limpando meu nome e histórico de crédito. Quando recebi a notícia, eu estava na cozinha comunitária que aluguei para fazer meus doces em maior escala. Minhas mãos estavam cobertas de farinha e o cheiro de canela e limão enchia o ar. Senti um misto de alívio e tristeza. Alívio porque a justiça seria feita. Tristeza porque nenhum valor monetário poderia reparar o vínculo rompido entre mãe e filho. Na noite anterior à assinatura do acordo, recebi um telefonema de Carlos. Depois de semanas ignorando suas tentativas de contato, decidi atender. Sua voz soou diferente, mais baixa, sem a arrogância de sempre.
Mãe, podemos conversar antes de amanhã? Só nós dois? Hesitei. Parte de mim queria acreditar que ele estava genuinamente arrependido, que o filho que eu havia criado, a quem eu amava apesar de tudo, ainda estava lá em algum lugar dentro daquele homem que me traiu. Sobre o que, Carlos? Sobre nós, sobre reconstruir. Eu sei que fiz coisas terríveis, mas você é minha mãe. Sempre haverá um nós, não é? Fechei os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Por quase 4 décadas, nós quis dizer que minhas necessidades vinham depois das dele, que meus sonhos podiam esperar, que minha vida existia com base nele. Não, Carlos. Finalmente respondi, não existe mais um nós. Existe você, que precisa lidar com as consequências de suas escolhas. E existe eu, que finalmente estou aprendendo a viver para mim mesma. Ele começou a protestar, a implorar, a manipular como sempre fazia, mas algo havia mudado em mim. Suas palavras não tinham mais poder sobre meu coração ou minhas decisões. Amanhã nos encontraremos no escritório do advogado. Boa noite, Carlos. Desliguei e voltei a abrir meus pastéis de nata. Cada movimento metódico, abrir a massa, cortar os círculos perfeitos, preparar o recheio cremoso, era uma afirmação. Cada confeito finalizado era um lembrete tangível do que eu podia criar com minhas próprias mãos. Na manhã seguinte, assinei o acordo sem derramar uma lágrima. Carlos evitou meu olhar durante toda a reunião, respondendo apenas com monossílabos quando seu advogado lhe fazia perguntas. Sua esposa, Vanessa, não apareceu. Quando tudo terminou e os advogados saíram para fazer cópias dos documentos, ficamos sozinhos na sala de conferências por alguns minutos. Um silêncio pesado pairou entre nós. Por que você fez isso, Carlos? Perguntei finalmente, não com raiva ou acusação, mas com genuína curiosidade. Você tinha um bom emprego, uma bela casa. Por que roubar da sua própria mãe? Ele olhou para baixo, passando a mão pelo cabelo impecavelmente penteado. Não sei, murmurou. No início, foi só uma coisa única. Ele precisava dar a entrada da casa e estava com pouco dinheiro. Pensei em pagar depois, mas depois ficou fácil. Você nunca perguntava, nunca verificava. A cruel simplicidade da resposta me atingiu como um tapa. Eu nunca perguntava, nunca verificava, porque confiava nele incondicionalmente, porque ele era meu filho. E os jantares de sexta-feira, por que você vinha toda semana se nem gostava de passar no time comigo? Ele deu de ombros, um gesto indiferente que me disse tudo o que eu precisava saber. Era conveniente, era gratuito, era um hábito que o beneficiava, não a mim. Quando saí do escritório naquele dia com um cheque substancial e a promessa de que meu nome seria limpo, não senti a vitória que esperava, mas senti algo igualmente poderoso: liberdade. Liberdade do peso da decepção, da traição, das falsas esperanças. Nos meses seguintes, meu pequeno negócio de doces caseiros cresceu além das minhas expectativas. Comecei vendendo em feiras locais e depois em cafés do bairro. Criei uma página nas redes sociais que surpreendentemente ganhou seguidores rapidamente, principalmente depois que uma influenciadora local experimentou meus pastéis de nata e os declarou os melhores da cidade. Com o dinheiro do acordo e o lucro crescente com os doces, consegui comprar um pequeno apartamento em um bairro tranquilo, perto do mar. Nada luxuoso, mas completamente meu. Decorei-o com móveis simples, mas aconchegantes, cores vibrantes que sempre quis usar, mas nunca me permiti, e uma cozinha equipada com tudo o que eu precisava para o meu novo emprego. Carlos tentou entrar em contato comigo algumas vezes após o acordo. Ele enviou presentes no meu aniversário,
mensagens no Natal e no Ano Novo. Eu respondi com cortesia distante, mantendo um limite claro e intransponível. Alguns amigos e familiares não entenderam minha decisão de manter distância. Mas ele é seu filho, diziam espantados. Família é para sempre. Eu apenas sorria e respondia: sim, ele é meu filho e sempre será. Mas amor não significa permitir abusos. Amor também inclui respeito e limites. Numa tarde de domingo, enquanto eu organizava uma encomenda especial para o casamento de um cliente, recebi uma visita inesperada. Vanessa estava parada na minha porta sem Carlos, parecendo desconfortável e deslocada em seu elegante terno no meu prédio simples. Posso entrar? Ela perguntou, sem o tom arrogante que eu lembrava. Hesitei, mas a curiosidade era maior. Convidei-a para a sala de estar e ofereci-lhe café, que ela recusou. Vim porque acho que você deveria saber, começou ela, olhando para as próprias mãos. Carlos e eu estamos nos separando. A notícia não me chocou tanto quanto deveria. Sinto muito, respondi, porque parecia a coisa certa a dizer. Não se preocupe, ela me lançou um sorriso triste. Descobri que não era a única enganada. Havia outras mulheres, contas secretas, mentiras sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre tudo. Assentia em silêncio. O padrão era familiar. Vim porque queria que você soubesse que estava certa em ir embora, continuou ela. Na época, pensei que estava sendo cruel, que você estava exagerando, mas agora entendo. De alguma forma, aquele reconhecimento de alguém que havia participado dos jantares de sexta-feira, que me chamou de egoísta, trouxe uma validação que eu não sabia que precisava. Obrigada por me contar, eu disse sinceramente. Antes de sair, Vanessa parou e olhou para as caixas de doces preparadas no meu balcão. Você parece feliz, observou ela. Estou, respondi, percebendo a verdade nas palavras enquanto as pronunciava. Não da maneira que imaginei que estaria aos 65 anos, mas estou. Depois que ela saiu, voltei para a cozinha e continuei trabalhando nos doces para o casamento. Cada movimento era preciso, cada doce era perfeito, como a vida que eu estava construindo. Não perfeita no sentido convencional, mas perfeita para mim. À noite, eu me sentava na pequena varanda do meu apartamento, ouvindo o som distante das ondas e saboreando um dos meus pastéis de nata com uma xícara de chá. Observei o céu se transformar em tons de laranja e rosa, as primeiras estrelas aparecendo timidamente. Pensei na jovem mãe que um dia fui, segurando um bebê nos braços e os sonhos no coração. Pensei nos anos de sacrifício, nas noites sem dormir, nas refeições puladas para que Carlos pudesse ter tudo. E pensei na mulher que agora era mais sábia, mais forte e finalmente verdadeiramente livre. 1 ano havia se passado desde a assinatura do acordo com Carlos. O outono havia chegado novamente, trazendo consigo ventos mais frescos e folhas douradas que dançavam pelas calçadas da cidade. Meu pequeno negócio de doces tinha crescido além das minhas expectativas mais otimistas. A Doces da Dona Lourdes não era mais apenas uma página de mídia social ou um estande em feiras locais. Agora tinha seu próprio espaço, uma pequena loja no centro da cidade com grandes vitrines que deixavam entrar a luz do sol, iluminando as vitrines cheias de cores e texturas tentadoras. Naquela manhã de segunda-feira, enquanto eu preparava a massa para uma nova fornada de pastéis de nata, a campainha tocou. Era muito cedo para clientes. Normalmente eu só abria às 10h01. Limpei as mãos no avental e fui atender. Para minha surpresa, era Marta,
minha vizinha de longa data do antigo bairro. Eu não a via desde que me mudei há quase 1 ano, Lourdes exclamou, abrindo os braços para um abraço. Finalmente te encontrei. O lugar é lindo. Retribuí o abraço, genuinamente feliz em vê-la. Marta tinha sido uma das poucas pessoas que não tomou partido quando a situação com Carlos se tornou pública. Entre, convidei, levando-a até a pequena cafeteria nos fundos da loja. Ela estava fazendo café. Quer uma xícara? Perguntei. E tenho doces frescos de ontem. Enquanto comíamos e bebíamos, Marta me contou as novidades do bairro, as fofocas sobre vizinhos em comum, a nova padaria que havia aberto onde costumava ser a loja de ferragens. Era estranho como aquele mundo parecia ao mesmo tempo familiar e distante, como um filme que você viu há muito tempo e do qual só se lembra vagamente. E Carlos finalmente perguntou, com a voz um pouco mais grave. Você soube? Balancei a cabeça. Não mantemos contato, respondi honestamente. A Vanessa me contou que ele vendeu a casa depois do divórcio. Mudou-se para outra cidade. Começou um novo emprego. Fora isso, não sei de mais nada. Marta assentiu, solidária. Deve ter sido difícil cortar o contato com o próprio filho. Foi a decisão mais difícil da minha vida, admito, olhando pela janela para os transeuntes na calçada, mas também foi a mais necessária. Às vezes, precisamos remover pessoas tóxicas da nossa vida, mesmo quando são da família, principalmente quando são da família, porque o dano é maior. Você parece diferente, Lourdes, observou Marta, mais leve, mais confiante. Sorri, reconhecendo a verdade em suas palavras. É porque finalmente entendi que mereço mais do que migalhas. Passei a vida inteira me colocando em segundo plano. No começo, foi por necessidade. Criar um filho sozinha não me deixou escolha. Depois, virou um hábito e depois uma armadilha. Uma armadilha, sim. A armadilha de acreditar que amor significa sacrifício constante, que ser uma boa mãe significa não ter limites, que envelhecer significa aceitar qualquer migalha de atenção dos filhos, mesmo quando acompanhada de abuso. Marta tomou um gole pensativo de café. Muitos de nós caímos nessa armadilha. Eu mesma. Ela foi interrompida pela campainha tocando. Uma jovem entrou, olhando ao redor com curiosidade. Com licença, levantei-me. Preciso ajudar. A cliente era uma noiva que procurava doces para o seu casamento. Enquanto conversávamos sobre sabores e quantidades, notei Marta me observando com um sorriso. Quando terminei com a cliente, que saiu prometendo retornar com a confirmação do pedido, Marta se aproximou. Você encontrou seu lugar no mundo, ela disse. Não era uma pergunta. Eu o encontrei, confirmei. Aos 66 anos, quem diria? Depois que Marta saiu, voltei para a cozinha e continuei preparando os doces do dia. Cada movimento era familiar, agora quase meditativo. Enquanto trabalhava, refleti sobre o ano anterior. Não tinha sido fácil. Houve noites em que acordei chorando, sentindo a ausência de Carlos como um buraco no peito. Houve momentos em que quase liguei para ele, quase cedi à velha necessidade de manter a paz a todo custo. Houve dias em que me questionei se estava sendo muito dura, se eu deveria lhe dar outra chance. Mas então me lembrei dos extratos bancários, das contas fraudulentas, da frieza calculada com que ele havia planejado assumir o controle total das minhas finanças, e minha determinação retornou. O primeiro mês após o acordo foi o mais difícil. Usei parte do dinheiro para alugar um espaço na cozinha comunitária, onde produzia meus doces 3 vezes por semana. Nas primeiras semanas, vendi menos do que gastei. Cheguei a pensar que tinha cometido um erro terrível,
que estava velha demais para recomeçar. Foi Dona Celeste, uma senhora de 80 anos, que também usava assumir a cozinha comunitária para fazer conservas, que me deu a perspectiva necessária. Lourdes, quantos anos você tem? 65. Ela bufou, ajeitando os óculos na ponta do nariz. Você pode viver mais 20, 30 anos. Você vai passar todo esse tempo lamentando o que perdeu ou vai construir algo novo? Suas palavras diretas e sem romantismo eram exatamente o que eu precisava ouvir. Na semana seguinte, investi em embalagens melhores, criei cartões de visita e comecei a promover meu trabalho de forma mais ativa. O ponto de virada veio quando Teresa, dona de um charmoso café no centro da cidade, experimentou meu pastel de nata. Ela não só fez um pedido para sua loja, como também me convidou para participar de um festival gastronômico local. Foi lá que meus doces chamaram a atenção de mais pessoas, incluindo a já mencionada influenciadora local que os divulgou para seus seguidores. Os pedidos começaram a chegar. Primeiro, alguns por semana, depois vários por dia. Em 6 meses, consegui alugar meu próprio espaço. Esta pequena loja que agora era meu santuário e meu sustento. O toque da campainha me trouxe de volta ao presente. Mais clientes haviam chegado. A manhã se transformou em tarde e a tarde em início de noite antes que eu percebesse. Quando finalmente virei o sinal de aberto, fechado, senti a agradável exaustão de um dia produtivo. Caminhei para casa como sempre, todos os dias. Meu apartamento ficava a 15 minutos da loja, uma distância perfeita para esticar as pernas e organizar meus pensamentos. O caminho passava por uma pequena praça onde idosos jogavam dominó e crianças brincavam sob a supervisão de babás e avós. Às vezes, observando essas famílias, eu sentia uma pontada de tristeza. Eu me perguntava se algum dia teria neto, se Carlos começaria sua própria família, se algum dia nos reconciliaríamos. Mas então me lembrei de que a vida não segue roteiros, que às vezes as histórias que imaginamos para nós mesmos precisam ser reescritas, que finais felizes nem sempre são como os dos contos de fadas. Meu final feliz estava sendo escrito agora, aos poucos, dia após dia. Estava nos sorrisos dos clientes quando provavam meus doces, nas amizades que fiz com fornecedores e outros comerciantes locais, na liberdade de tomar minhas próprias decisões, grandes ou pequenas, sem ter que considerar as expectativas ou manipulações de ninguém. Quando cheguei em casa, encontrei um envelope na caixa de correio. Não havia endereço de retorno, apenas meu nome e endereço com uma caligrafia que imediatamente reconhecido, o de Carlos. Por um momento, fiquei parada na entrada do prédio, olhando para aquele envelope como se fosse algo vivo e potencialmente perigoso. Uma parte de mim queria rasgá-lo sem ler. Outra parte ansiava por ouvir dele algum sinal de verdadeiro arrependimento. Subi para o meu apartamento e coloquei o envelope na mesa da cozinha. Preparei um chá, tomei um banho e comi uma refeição leve. O tempo todo, o envelope ficou lá como um visitante silencioso esperando por atenção. Finalmente sentei-me e o abri. Dentro havia uma carta escrita à mão e uma foto antiga. Eu segurava o bebê Carlos nos braços, sorrindo para a câmera com aquela mistura de cansaço e alegria que só as mães de primeira viagem conhecem. A carta era breve. Mãe, não espero perdão, nem mesmo uma resposta. Só queria que você soubesse que comecei a terapia há 6 meses. Estou tentando entender por que fiz o que fiz, por que magoei a pessoa que mais se sacrificou por mim. A terapeuta diz que tem um longo caminho pela frente, que reconstruir a confiança, se for possível, leva anos, não meses,
que primeiro eu preciso me tornar alguém confiável. Vi sua loja nas redes sociais. Parece incrível. Sempre soube que você fazia os melhores doces do mundo. Tenho orgulho de você, mesmo não tendo o direito de me sentir assim, Carlos. Li a carta várias vezes, tentando encontrar a manipulação oculta, a agenda secreta, mas, surpreendentemente, não parecia haver nenhum apelo, nenhuma tentativa de justificativa, nenhum pedido implícito de reconciliação. Coloquei a carta na gaveta onde guardava papéis importantes. Não respondi. Eu não estava pronto, talvez nunca estivesse, mas algo mudou naquela noite. Um pequeno nó de amargura que eu nem sabia que carregava começou a se desfazer. Não era, desculpe, ainda não. Era simplesmente o reconhecimento de que as pessoas podem mudar, que o futuro permanece não escrito, que a vida continua a surpreender mesmo aos 106 anos. Na primavera seguinte, meu pequeno negócio enfrentou um dilema maravilhoso. Estava crescendo rápido demais. Eu não conseguia mais lidar com todas as tarefas sozinho, especialmente depois que comecei a fornecer 3 cafés e uma delicatessen. Pela primeira vez na vida, precisei contratar ajuda. A ideia me deixou nervosa. Ser chefe nunca fez parte dos meus planos de vida. Como enfermeira, eu sempre me reportava a médicos e supervisores. Como mãe, meu papel era cuidar, não liderar. Você está pensando demais, disse Teresa durante nosso café da manhã semanal em seu café. Essa rotina havia começado há alguns meses e se tornou um ponto de ancoragem em nossas semanas ocupadas. Contrate alguém, ensine suas receitas, delegue. Minhas receitas são tudo o que tenho, confessei, mexendo distraidamente o café. E se a pessoa não for confiável? E se roubar minhas receitas e abrir um negócio concorrente? Teresa riu, balançando a cabeça. Primeiro, isso é improvável. Segundo, mesmo que aconteça, ninguém faz doces como você, Lourdes. Há algo especial em suas criações que vai além das receitas. Ela tinha razão. Claro, sempre teve. Teresa, aos 50 anos e com 2 décadas de experiência como empreendedora, havia se tornado não apenas uma sócia, mas uma mentora e amiga. Foi ela quem me ajudou a entender contratos, preços, gestão de estoque, aspectos do negócio que eu desconhecia completamente. Dias depois daquela conversa, coloquei um pequeno anúncio na vitrine. Procura-se assistente de confeitaria. Experiência é desejável, mas não obrigatória. A paixão por doces é essencial. Entrevistei 5 candidatos. Todos pareciam adequados, mas algo em Juliana, uma recém-formada em gastronomia de 23 anos, me chamou a atenção. Talvez fosse seu entusiasmo genuíno, a maneira como seus olhos brilhavam ao provar meus doces, ou a história que ela contou sobre aprender a fazer trufas de chocolate com a avó quando tinha 6 anos. Por que você quer trabalhar em uma loja pequena como a minha? Perguntei a ela. Com seu diploma, você poderia tentar a sorte em restaurantes e hotéis maiores. Precisamente porque é pequeno, ela respondeu prontamente. Quero aprender com alguém que se dedica de corpo e alma ao que faz. Em lugares maiores, serei apenas mais uma pessoa na linha de produção. Contratei-a naquele mesmo dia. Foi uma das melhores decisões que já tomei. Juliana trouxe mais do que apenas ajuda prática para a loja. Ela trouxe ideias novas, energia juvenil e conhecimento técnico que complementavam minha experiência intuitiva. Enquanto eu dominava os clássicos, pastéis de nata, flãs de coco, trufas de chocolate, ela sugeriu fusões contemporâneas e apresentações inovadoras que atraíram uma clientela mais jovem. Nossa parceria floresceu de maneiras inesperadas.
Ensinei a ela os segredos de receitas tradicionais transmitidas de geração em geração na minha família. Ela me mostrou como usar as mídias sociais de forma mais eficaz, como tirar fotos que realçassem a beleza dos doces, como criar conteúdo que engajasse os seguidores. Dona Lourdes, precisamos fazer um vídeo seu fazendo pastéis de nata, insistiu ela certa manhã. As pessoas adoram ver o processo, especialmente quando é alguém com sua experiência demonstrando técnicas tradicionais. Vídeo? Eu? Ninguém quer ver uma senhora de cabelos brancos fazendo doces. Protestei, meio rindo, meio séria. Você não entende? Juliana balançou a cabeça. É exatamente isso que as pessoas querem ver. Autenticidade, história, técnica de verdade. Eles estão cansados de influenciadores perfeitos que mal sabem quebrar um ovo. Relutantemente, permiti que ela filmasse. O vídeo, editado com música suave e legendas explicativas, ultrapassou 5.000 visualizações em 2 dias. Os comentários transbordavam de admiração, perguntas sobre técnicas e, surpreendentemente, histórias pessoais de pessoas que se lembravam de suas avós e mães na cozinha. Juliana sorriu triunfante. Você não é apenas uma confeiteira, você é uma contadora de histórias através dos doces. Essa ideia de que meus doces eram histórias, de que cada receita carregava memórias e tradições, ressoou profundamente em mim. Comecei a incluir pequenos cartões com os pedidos, contando a origem de cada doce, como aprendi a fazê-lo, que memórias ele evocava. Os clientes adoraram essa dimensão adicional. Muitos retornaram não apenas pelos sabores, mas pelas histórias, pela conexão com algo autêntico em um mundo cada vez mais artificial. 6 meses após a contratação de Juliana, expandimos o negócio. Alugamos o espaço adjacente à loja original e o transformamos em uma pequena área de cafeteria onde os clientes podiam saborear os doces acompanhados de café ou chá. Contratamos mais 2 pessoas, um jovem para servir as mesas e uma aposentada que havia encontrado uma segunda carreira na confeitaria. Minha rotina mudou. Agora, em vez de fazer todos os doces sozinha, eu supervisionava uma pequena equipe. Em vez de me preocupar se teria clientes suficientes, eu me preocupava se conseguiríamos atender a todos. Em vez de temer o fracasso, enfrentei o desafio do sucesso. Em uma tarde particularmente movimentada, enquanto preparava um pedido grande para um casamento, recebi uma visita inesperada. Eu estava na cozinha ensinando a nova funcionária a fazer o creme perfeito para os pastéis de nata quando Juliana veio me chamar. Dona Lourdes, tem um homem perguntando por você. Ele disse que é seu filho. Meu coração parou por um instante. Fazia quase 2 anos desde o confronto com Carlos, 1 ano e meio desde o acordo legal e 1 ano desde a carta dele que eu nunca respondi. Diga a ele que estou ocupada. Respondi automaticamente, a velha cautela ressurgindo. Juliana hesitou. Ele parece nervoso. Ele disse que só quer 5 minutos. Respirei fundo, tentando decidir o que fazer. Uma parte de mim queria me esconder na cozinha, protegida pelas panelas e pelos empregados. Outra parte, a mais forte, sabia que eu não podia fugir para sempre. Dizer a ele que o vejo no café em 5 minutos. Usei esse tempo para me recompor. Lavei as mãos, tirei o avental e arrumei meu cabelo, agora completamente branco. Olhei brevemente para o pequeno espelho do banheiro dos empregados. O rosto que me olhava de volta era o de uma mulher mais velha. Sim, mas também mais confiante, mais serena do que a pessoa que eu era 2 anos atrás. Carlos estava sentado a uma mesa no canto, olhando nervosamente pela janela. Parecia mais magro,
mais velho. Havia algo diferente nele que não consegui identificar imediatamente. Oi, Carlos, eu disse, sentando-me à sua frente. Ele olhou para mim e vi a surpresa em seus olhos. Eu esperava a mãe submissa de antes, a mulher que aceitava tudo, que nunca se impunha, que vivia baseada nele. Mãe, ele começou. Sua voz estava ligeiramente trêmula. Você é diferente. Eu sou. Assenti. O que você quer, Carlos? Ele pareceu momentaneamente surpreso com a minha franqueza. O antigo Carlos teria assumido o controle da conversa imediatamente, ditado os termos, manipulado-os sutilmente. Este Carlos parecia inseguro. Eu queria te ver, respondeu ele finalmente. Saber como você está. O lugar em Kansas é incrível. Nunca imaginei que seria capaz de construir algo assim. Completei quando ele se perdeu. Não é isso, apressou-se em dizer. É que você sempre pareceu tão cansado, tão resignado com a vida. Agora você parece vivo. Ele assentiu com um pequeno sorriso nos lábios. Sim, vivo. Ficamos em silêncio por um momento. Juliana apareceu, trazendo 2 xícaras de café e um prato com uma seleção dos meus doces. Por conta da casa, disse ela com um sorriso, mas seus olhos silenciosamente me perguntavam se eu estava bem. Acenei levemente com a cabeça. Ainda estou em terapia, disse Carlos depois que ela saiu. Já faz 2 anos. Tem sido difícil confrontar quem eu sou, o que eu fiz, por que eu fiz e por que você fez, perguntei. A pergunta que me atormentava há anos. Ele olhou para o café como se as respostas pudessem estar flutuando na superfície escura. No início, era apenas conveniente. Você estava lá, disponível. Você nunca pedia. Depois, tornou-se uma espécie de direito na minha cabeça, como se tudo o que você tinha fosse parcialmente meu por direito de nascença. A sinceridade nua daquelas palavras doeu, mas também trouxe uma estranha libertação. Finalmente, a verdade sem desculpas ou manipulação. O terapeuta diz que tenho traços narcisistas, continuou ele, que cresci acreditando que o mundo, que você, existia para me servir, que nunca desenvolvi empatia de verdade. Assenti, percebendo que isso fazia sentido, explicava muita coisa. Eu não vim aqui para pedir perdão, disse ele, me surpreendendo. Eu sei que algumas coisas vão além do perdão. Vim aqui porque parte do meu processo terapêutico é reparar os danos sempre que possível. E queria que você soubesse que estou tentando mudar, que reconheço o mal que causei. Olhei para ele com novos olhos. Este não era o Carlos que eu conhecia. Arrogante, manipulador, sempre com um viés, sempre com uma intenção oculta. Este homem parecia mais humano, falível e consciente de suas falhas. Fico feliz que esteja buscando ajuda, eu disse finalmente. Sério, obrigada, ele respondeu, e vi lágrimas se formando em seus olhos. Eu não esperava nada de você, nem mesmo que me recebesse, mas queria dizer pessoalmente que sinto muito por tudo. Naquele momento, algo mudou entre nós. Não era perdão, ainda não. Não era reconciliação. Talvez nunca fosse, mas era um reconhecimento mútuo de que ambos estávamos mudando, crescendo, encontrando novos caminhos. Seus doces sempre foram os melhores, disse ele, provando um pudim de coco. Lembro-me de você fazendo-os nas noites de domingo, quando eu era pequeno. O comentário evocou uma lembrança há muito esquecida. Carlos, de 6 anos, sentado no balcão da cozinha, lambendo a colher de pau enquanto eu terminava o doce. Um simples momento de conexão maternal,
antes que a vida se complicasse, antes que dinheiro, status e expectativas distorcessem nosso relacionamento. Quer conhecer a cozinha? Ofereci impulsivamente. Ver como fazemos agora. Seus olhos brilharam com genuína surpresa e interesse. Eu adoraria. Levei-o para a sala dos fundos do meu pequeno império. Apresentei-o à equipe, mostrei-lhe os novos equipamentos e expliquei o processo de produção que havíamos desenvolvido. Ele observou tudo com um respeito que nunca havia demonstrado antes pelo meu trabalho ou pelas minhas habilidades. Você construiu algo incrível aqui, mãe, disse ele quando voltamos ao café. Estou orgulhoso de você. As palavras pareceram sinceras, desprovidas da condescendência que eu teria detectado antes. Obrigada, respondi. E então, num impulso, acrescentei. Se quiser, pode voltar algum dia para um café e conversarmos. Não era um convite para retomar nosso antigo relacionamento. Era a possibilidade de talvez construir algo novo, algo baseado no respeito mútuo, não na exploração, em limites saudáveis, não no sacrifício unilateral. Eu gostaria disso, respondeu ele com a voz pesada. Quando nos despedimos na porta da loja, não houve abraços dramáticos, nem promessas grandiosas, apenas um reconhecimento silencioso de que o passado não podia ser mudado, mas o futuro permanecia em aberto. Voltei para a cozinha, para a massa, esperando para ser aberta, para os cremes que precisavam ser batidos, para a vida que eu havia construído do zero com minhas próprias mãos aos 66 anos. Está tudo bem, Dona Lourdes? Perguntou Juliana, com a preocupação evidente em seu rosto jovem. Sorri, sentindo uma paz que não esperava encontrar hoje. Sim, respondi pegando o rolo de massa. Está tudo bem. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava realmente bem. Não porque tudo estava perfeito, ou porque todas as minhas feridas tinham sarado, mas porque finalmente entendi que minha vida, meu valor, minha felicidade nunca dependeram da aprovação ou do amor de outra pessoa, nem mesmo do meu filho. A verdadeira libertação não estava em cortar Carlos da minha vida para sempre, nem em perdoar incondicionalmente e fingir que nada tinha acontecido. Consegui estabelecer limites saudáveis, exigir respeito, colocar meu bem-estar em primeiro lugar depois de décadas, colocando-o em último lugar. Enquanto trabalhava na massa do bolo, senti uma profunda gratidão. Gratidão pela traição, que por mais dolorosa que fosse, me forçou a acordar, que me empurrou para fora da minha zona de conforto, para fora da abnegação maternal, em direção a uma vida onde finalmente me permiti sonhar, criar, prosperar. Sabe de uma coisa, Juliana? Perguntei, olhando para minha jovem assistente. Acho que está na hora de diversificarmos novamente. O que você acha se começarmos a oferecer aulas de confeitaria, compartilhando não apenas as receitas, mas as histórias por trás delas? Seus olhos brilharam. Seria perfeito, Dona Lourdes. As pessoas adorariam aprender com você. Sorri, já imaginando como seria um novo rumo, um novo capítulo, uma nova maneira de deixar minha marca no mundo, não apenas como mãe, mas como mulher, como criadora, como dona da minha própria história. Nos 3 anos que se seguiram àquela visita inesperada de Carlos, minha vida se expandiu de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado aos 65 anos, quando ainda vivia à sombra da maternidade sacrificial e da exploração financeira. A confeitaria Dona Lourdes não era mais apenas uma loja. Havia se tornado uma instituição da cidade. Além do espaço original e do café, agora tínhamos um pequeno estúdio onde eu dava aulas de confeitaria 2 vezes por semana. As aulas,
inicialmente experimentais, tornaram-se tão populares que havia uma lista de espera de 3 meses. Quem imaginaria que, aos 69, eu seria uma influenciadora? Brinquei com Teresa durante nosso café semanal, agora uma tradição sagrada. Minha neta diz que sou viral. Teresa riu. Você sempre subestima o efeito que tem nas pessoas, Lourdes. Não são só os doces que as atraem. É você, sua história, sua autenticidade. Neta, a palavra ainda soava estranha e maravilhosa para mim. Sofia, uma menina de 4 anos com os mesmos olhos castanhos intensos de Carlos, entrou na minha vida 2 anos atrás, quando meu filho ligou para dizer que a namorada estava grávida. Não estou pedindo nada, disse minha voz hesitante ao telefone. Só achei que você deveria saber se quiser fazer parte da vida dela de alguma forma. Fui conhecer Sofia quando ela tinha 3 meses. Lembro-me distintamente de segurar aquele pequeno embrulho, olhando para o rosto que combinava as feições de Carlos com as características desconhecidas de Mariana. Lembro-me do cheiro de bebê, da textura incrivelmente macia de sua pele, do jeito como seus dedinhos se fechavam em volta do meu indicador. Oi, Sofia, sussurrei. Sou sua avó. Nosso relacionamento se desenvolveu lentamente, com visitas ocasionais, sempre respeitando os limites que eu havia estabelecido com Carlos. Nunca mais eu permitiria que alguém, nem mesmo aquela garotinha inocente, me definisse exclusivamente pelo que eu podia dar ou fazer por eles. O relacionamento com Carlos permaneceu complexo. Houve momentos de conexão genuína, como quando ele me ajudou a resolver um problema com o sistema de refrigeração da loja ou quando compartilhamos memórias de sua infância durante o almoço. E houve momentos de tensão, velhas dinâmicas tentando ressurgir, quando eu precisava firmemente lembrá-lo dos novos termos do nosso relacionamento. Você nunca vai confiar completamente em mim, vai? Ele perguntou uma vez, depois que eu gentilmente recusei sua oferta de ajudar com a contabilidade da loja. A confiança, uma vez quebrada, nunca é totalmente restaurada, respondi honestamente. Mas isso não significa que não possamos construir algo novo, algo diferente. Ele assentiu, aceitando a nova realidade. Nosso relacionamento agora era como uma ponte cuidadosamente reconstruída após um desastre. Funcional, mas com cicatrizes visíveis, com limites claros quanto ao peso e à carga que poderia suportar. Naquela manhã de primavera, enquanto conversava com Teresa, meus pensamentos vagaram para o futuro. Aos 69 anos, eu estava mais uma vez diante de decisões que jamais imaginei ter que tomar. Juliana quer virar sócia, confessei a Teresa. Ela apresentou um plano de negócios bem detalhado. Expansão para uma segunda loja, uma linha de produtos embalados para supermercados e até um pequeno livro de receitas. E o que você acha? Perguntou Teresa, sempre direta. Estou com medo, admiti. Tenho medo de perder o controle do que construí. Medo de que, se eu ceder em algum lugar, alguém tente tirar tudo de mim novamente. Teresa estendeu a mão e apertou a minha. Lourdes, o que aconteceu com Carlos foi uma traição específica, não uma regra universal. Juliana provou sua coragem e lealdade por anos. Eu sei, suspirei. Racionalmente eu sei, mas medo, deixei a frase inacabada. Medo é compreensível, mas não deixe que ele limite o potencial do que você criou. Essa conversa ficou comigo enquanto eu caminhava de volta para a loja, me preparando para uma aula de confeitaria. O estúdio já estava lotado. 12 pessoas de várias idades, de adolescentes a idosos,
todos ansiosos para aprender a fazer flãs de coco perfeitos. Enquanto eu ensinava, observando rostos focados, mãos desajeitadas, tentando replicar meus movimentos precisos, percebi algo importante. O que eu havia construído não era mais só meu, era maior do que eu. Havia se tornado uma comunidade, uma tradição, um ponto de encontro entre gerações. Depois da aula, chamei Juliana para minha pequena sala nos fundos da loja. Ela entrou com um ar nervoso, provavelmente esperando uma resposta para seu plano de sociedade. Quero te mostrar uma coisa, eu disse, abrindo uma gaveta e tirando um caderno antigo com capa de couro desgastada e páginas amareladas. O que é isso? Ela perguntou, sentando-se à minha frente. Receitas da minha avó, expliquei, abrindo o caderno com cuidado. Escritas à mão, algumas com mais de 100 anos, receitas que vieram de Portugal, que sobreviveram a guerras, migrações, pobreza. Juliana olhou para o caderno com reverência, compreendendo seu valor histórico e sentimental. Nunca mostrei isso a ninguém, continuei, nem mesmo ao Carlos. Era meu tesouro, meu segredo, mas percebi que segredos guardados morrem conosco. Tradições não compartilhadas desaparecem. Dona Lourdes começou, mas eu a interrompi com um gesto. Aceito sua proposta de sociedade com algumas condições. Podemos discutir os detalhes depois, mas quero que você entenda uma coisa. Estou lhe confiando não apenas um negócio, mas um legado. Essas receitas, essas histórias, são parte de quem eu sou, parte de quem você também se tornará se continuarmos juntos nesse caminho. Seus olhos se encheram de lágrimas. Prometo honrar isso. Prometo cuidar desse legado como se fosse meu. Quando ela saiu do escritório, fiquei sozinho com meus pensamentos. Eu tinha acabado de tomar uma decisão que mudaria o curso do negócio que construí do zero. Eu estava abrindo mão do controle absoluto, confiando em alguém novamente. A ideia ainda me assustava, mas de uma maneira diferente. Era um medo saudável que acompanha qualquer grande mudança, não o medo paralisante nascido do trauma. Naquela noite, sentada na varanda do meu apartamento, refleti sobre a jornada dos últimos 4 anos, da mulher submissa e explorada à empresária respeitada, da mãe que vivia apenas para o filho ao ser humano multifacetado com seus próprios propósitos e sonhos, do medo à coragem, da solidão à comunidade. No domingo seguinte, Carlos trouxe Sofia para passar a tarde comigo. Estabelecemos aquela rotina mensal, não tão frequente a ponto de me sobrecarregar, nem tão infrequente a ponto de Sofia não me reconhecer. Um equilíbrio que funcionava para todos nós. Vovó, podemos fazer doces? Perguntou Sofia assim que chegou, com os olhos brilhando de expectativa. Claro, meu amor, hoje vamos fazer trufas de chocolate. O que você acha? Enquanto preparávamos os doces juntos, eu no balcão e ela num banquinho para alcançar a altura, Carlos observava da entrada da cozinha. Havia algo diferente em seu olhar. Não era mais a expectativa de receber, mas a alegria de presenciar. Ela fala de você o tempo todo, comentou quando Sofia foi lavar as mãos. Dos doces da vovó, das histórias da vovó. Você é a pessoa favorita dela? Sorri sentindo o calor daquele comentário. Ela também é muito especial para mim. Que bom que vocês têm esse relacionamento, disse ele, hesitando antes de continuar. Um relacionamento melhor que o nosso. A franqueza me surpreendeu. Diferente, corrigi gentilmente. Nem melhor, nem pior. Apenas diferente. Carlos assentiu, entendendo. Sabe o que mais me impressiona em tudo isso? Ele gesticulou ao redor da minha cozinha, da loja,
da minha nova vida. Não é o sucesso em si, embora isso seja notável. É que você construiu tudo isso depois dos 65 anos, quando a maioria das pessoas acha que é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde para viver autenticamente, respondi. O tempo perdido é perdido, mas o tempo que resta é um presente. Ele ponderou por um momento. A terapeuta diz algo semelhante, que devemos parar de lamentar o passado que não podemos mudar e nos concentrar no futuro que ainda podemos criar. Sua terapeuta parece sábia. Sorri. Sofia voltou, interrompendo nossa conversa com pedidos de mais chocolate. Enquanto a ajudava a rolar as bolinhas de trufa entre as mãos, pensei no significado mais profundo do que estava acontecendo. 3 gerações na mesma cozinha, uma tradição transmitida não apenas de receitas, mas de valores: trabalho duro, criatividade, independência, resiliência e também limites saudáveis, respeito mútuo e expectativas claras. Lições que eu não consegui ensinar ao meu filho, mas que talvez pudesse ajudar a incutir na minha neta. Na semana seguinte, Juliana e eu assinamos os papéis da sociedade. 51% para mim, 49% para ela, uma divisão que reconhecia sua participação crucial, mas preservava meu controle final sobre decisões importantes. O contrato, cuidadosamente revisado pelo meu advogado, incluía cláusulas de proteção para ambas as partes e um plano de sucessão em fases. Em 5 anos, se tudo correr bem, você terá a opção de comprar mais 20%. Expliquei enquanto assinávamos os papéis. Eventualmente, este lugar será mais seu do que meu, e tudo bem. É como deveria ser. Nunca mudarei o nome. Ela prometeu. Sempre serão os doces da Dona Lourdes, mesmo quando você estiver aposentado em alguma praia. Eu ri da ideia. Aposentado novamente. Não, obrigado. Prefiro continuar fazendo o que amo, até não conseguir mais segurar uma colher. Mas suas palavras plantaram uma semente. Não sobre aposentadoria. Depois de décadas trabalhando para sobreviver, eu agora trabalhava por prazer e propósito, mas pensando em um futuro mais distante, no que permaneceria depois que eu não estivesse mais aqui. Nas semanas seguintes, comecei um projeto que vinha adiando há muito tempo: documentar formalmente todas as receitas tradicionais da família, juntamente com as histórias por trás delas, não apenas as técnicas de culinária, mas as memórias, os contextos, as pessoas que as transmitiram. Minha avó faz pastel de nata na pequena cozinha do apartamento no subúrbio. Minha mãe está preparando pudins de coco para vender no bairro em tempos difíceis. Eu, jovem e inexperiente, aprendendo por tentativa e erro. Teresa me convenceu a transformar aquele projeto em um livro de verdade. Não é apenas um livro de receitas, ela insistiu. É um livro de memórias, um pedaço da história cultural, um documento da resistência feminina. A ideia parecia grandiosa demais para mim, mas a semente estava plantada. Em uma tarde tranquila, enquanto organizava fotos antigas para incluir no livro, recebi uma ligação inesperada. Era Amanda, a gerente do banco, onde tudo começou 4 anos antes, quando descobri os primeiros saques não autorizados de Carlos. Senhora Lourdes, disse ela animada. Não sei se a senhora se lembra de mim, mas é claro que me lembro, Amanda. Interrompi com um sorriso. Como eu poderia esquecer a pessoa que me ajudou a recuperar minha independência financeira? Ela riu. Que bom que você teve esse impacto. Aliás, estou ligando porque tenho um pedido um tanto inusitado. Estamos organizando uma série de palestras
sobre educação financeira para mulheres, especialmente mulheres mais velhas, e eu adoraria que você compartilhasse sua história. A proposta me pegou completamente de surpresa. Estou dando uma palestra, Amanda. Sou apenas uma confeiteira. Você é muito mais do que isso, respondeu ela com firmeza. Você é um exemplo de resiliência, de coragem, de reinvenção. Sua história pode inspirar outras mulheres que enfrentam situações semelhantes: abuso financeiro, exploração por parte de familiares, a sensação de que é tarde demais para recomeçar. Fiquei em silêncio, considerando suas palavras. Eu nunca havia pensado na minha experiência pessoal como algo que pudesse ter valor para outras pessoas além de mim. Você não precisa responder agora, continuou Amanda. Pense nisso. Seria apenas uma conversa informal com um pequeno grupo, nada intimidador. Vou pensar sobre isso, prometi antes de desligar. Nos dias seguintes, a ideia de compartilhar minha história publicamente permaneceu comigo, crescendo em apelo. Conversei sobre isso com Juliana, com Teresa e até com Carlos durante uma de nossas conversas cautelosas. Você deveria fazer isso, disse Carlos, me surpreendendo com seu apoio imediato. Sua história é poderosa, mãe. E, infelizmente, o que aconteceu entre nós não é tão incomum quanto deveria ser. A sinceridade daquele reconhecimento, o fato de ele não ter tentado minimizar ou justificar suas ações passadas, significou mais para mim do que qualquer pedido de desculpas. Aceitei o convite de Amanda. A primeira palestra seria para um grupo pequeno, apenas 15 mulheres, a maioria com mais de 60 anos. Preparei-me meticulosamente, anotando, organizando pensamentos, tentando decidir o quanto compartilhar, como encontrar o equilíbrio entre honestidade e superexposição. Na noite anterior à palestra, liguei para Carlos. Não sei exatamente por quê, talvez buscando algum tipo de permissão, alguma confirmação de que eu estava fazendo a coisa certa ao tornar pública nossa história privada. Vou falar sobre o que aconteceu entre nós amanhã, eu disse diretamente. Em um evento no banco, houve um breve silêncio do outro lado da linha. Eu entendo, ele finalmente respondeu. Você tem todo o direito. Não vou usar seu nome, esclareci. Não se trata de expor ou punir você. É sobre ajudar outras pessoas. Obrigada por isso, disse ele com gratidão evidente na voz. Mas mesmo que você usasse meu nome, estaria apenas dizendo a verdade. Às vezes, a verdade dói, mas isso não a torna menos necessária. Essas palavras permaneceram comigo na manhã seguinte, quando entrei na pequena sala de reuniões do banco. 15 mulheres me esperavam, algumas curiosas, outras cautelosas, todas com suas próprias histórias não contadas estampadas no rosto. Boa tarde, comecei. Minha voz tremeu inicialmente. Meu nome é Lourdes, tenho 69 anos e, há 4 anos, descobri que meu filho estava me roubando sistematicamente. As palavras fluíram com mais facilidade depois disso. Contei tudo. Os saques não autorizados, o cartão de crédito fraudulento, a tentativa de assumir o controle total das minhas finanças. Falei sobre a venda dos móveis, o confronto, o processo judicial e contei sobre as consequências, o novo começo, a loja de doces, a redescoberta do propósito e da identidade. Enquanto falava, vi lágrimas nos olhos de algumas mulheres e sentimentos de reconhecimento em outras. Percebi que minha história, por mais pessoal que fosse, também era universal. Muitos ali haviam vivenciado alguma versão do que eu passei. Talvez não com filhos, mas com maridos, irmãos, genros. A dinâmica era a mesma. A quebra de confiança,
A exploração disfarçada de cuidado, a luta para recuperar a autonomia. No final, uma mulher na primeira fila levantou a mão. Seu rosto estava marcado por décadas de vida, mas seus olhos brilhavam intensamente. Como você encontrou coragem? Perguntou ela. Como você superou o medo de ficar sozinha, de perder seu filho para sempre? A pergunta me atingiu profundamente. Era exatamente o que eu teria me perguntado 4 anos antes se estivesse sentada naquela sala ouvindo outra mulher contar uma história como a minha. A coragem não veio de uma vez, respondi honestamente. Veio em pequenos passos. Veio quando percebi que já estava sozinha, mesmo com meu filho em minha vida, que aquele relacionamento era baseado em exploração, não em amor verdadeiro. Parei, procurando as palavras certas, e quando chegou a hora do medo de perder meu filho, descobri que o que eu realmente temia. A sensação de perda nunca existiu da maneira que eu imaginava. O filho que eu pensava ter, aquele que me amava incondicionalmente, aquele que cuidaria de mim na minha velhice, era uma ilusão que eu mesma havia criado. Respirei fundo antes de continuar. O paradoxo é que ao recuar, ao estabelecer limites claros, ao exigir respeito, criei espaço para um relacionamento novo e mais saudável, não com o filho imaginário que nunca existiu, mas com o homem real que ele é, com todos os seus defeitos e possibilidades de crescimento. A mulher assentiu lentamente, absorvendo minhas palavras. Outras mãos se levantaram, outras perguntas surgiram. Fiquei surpresa com a minha própria clareza, a confiança com que falei sobre tópicos que antes me causavam tanta vergonha e confusão. Quando a sessão terminou, várias mulheres se apresentaram para compartilhar brevemente suas próprias histórias, agradecer e pedir conselhos. Amanda assistiu a tudo com um sorriso satisfeito. Aquilo foi poderoso, disse ela quando o último participante saiu. Mais poderoso do que ela esperava. Você se importaria de fazer isso de novo? Talvez para um grupo maior? Olhei para ela, sentindo uma mistura de exaustão emocional e profunda satisfação. Sim, respondi. Acho que vou. Faça de novo. Saí do banco naquela tarde com uma nova compreensão do que havia conquistado nos últimos anos. Não era apenas um negócio próspero, independência financeira, uma identidade renovada. Era também uma voz, uma história que poderia alcançar outras pessoas, um legado que ia além de receitas e técnicas culinárias. Nos meses seguintes, dei mais palestras em bancos, centros comunitários e associações de aposentados, sempre com a mesma mensagem central: nunca é tarde para retomar o seu poder, para estabelecer limites saudáveis, para recomeçar. O livro, que começara como uma simples documentação de receitas de família, evoluiu para algo mais amplo, uma mistura de memórias, receitas, reflexões sobre maternidade, envelhecimento e autodescoberta na terceira idade. Doces lições, receitas para recomeçar. Foi publicado no meu 70º aniversário, um presente que me dei. No dia do lançamento, uma pequena livraria local organizou um evento. Eu não esperava muito. Talvez alguns clientes fiéis da loja, alguns amigos, Juliana e a equipe. Fiquei surpreso ao encontrar a livraria completamente lotada, com pessoas até esperando na fila. Calçada. Na multidão, vi rostos conhecidos e desconhecidos. Teresa estava lá, é claro, junto com outros comerciantes locais que se tornaram amigos. Juliana e os funcionários da loja, todos vestindo camisetas com o logotipo dos doces Dona Lourdes. Mulheres que tinham assistido às minhas palestras, algumas trazendo amigos ou parentes, e lá no fundo, quase escondido, estava Carlos. Ao lado dele,
Mariana segurava a mão de Sofia. Meu filho não havia confirmado sua presença, e sua aparição inesperada me comoveu mais do que eu gostaria de admitir. Quando chegou a minha vez de falar, olhei para aquela sala cheia de pessoas que, de alguma forma, haviam se tornado parte da minha história. Pessoas que me ajudaram a reconstruir, que testemunharam minha transformação, que acreditaram em mim quando eu duvidava de mim mesma. Aos 65 anos, comecei a pensar que minha vida estava praticamente acabada, que meu único papel restante era ser uma mãe cada vez mais invisível, uma velha cada vez mais dispensável. Eu estava errada. Passei os dedos pela capa do livro, sentindo a textura sob minha pele enrugada. Mãos que agora contavam histórias de trabalho, criação, amor e dor. Isso, um livro não é só doce, embora seja delicioso. Continuei, arrancando risos da plateia. É sobre transformar amargura em doçura, sobre resgatar ingredientes da vida que nos foram tirados e criar algo novo, algo inteiramente nosso. Meus olhos encontraram brevemente os de Carlos. Não havia acusação em meu olhar, nem culpa no dele, apenas reconhecimento mútuo de uma jornada compartilhada, embora tivéssemos caminhado em lados opostos da estrada por muito tempo. Às vezes, as lições mais importantes vêm tarde na vida. Continuei. E às vezes, as maiores traições podem levar às libertações mais profundas. Não sou grata pela dor, mas sou grata pelo crescimento que veio depois dela. Sofia assentiu entusiasmada do fundo da sala, completamente alheia ao contexto mais profundo das minhas palavras, apenas feliz por ver sua avó sendo celebrada. Acenei de volta, sorrindo. Este livro é um legado. Concluí. Não apenas para minha neta ou para as futuras gerações da minha família, mas para qualquer pessoa que acredite que é tarde demais para mudar, crescer, florescer. Nunca é tarde demais para descobrir quem você realmente é. Estão além dos papéis que você desempenhou para os outros. Quando terminei de falar, a sala explodiu em aplausos. As pessoas formaram fila para que eu autografasse seus exemplares do livro. Cada pessoa tinha uma palavra gentil, uma história pessoal para compartilhar, uma conexão a estabelecer. Carlos esperou até a fila diminuir para se aproximar, com Sofia saltitando ao seu lado. Foi lindo, mãe, disse ele simplesmente. Estou orgulhoso de você, de verdade. As palavras poderiam ter soado como as velhas manipulações, mas não soaram. Havia uma sinceridade em sua voz que não podia ser fingida. Obrigada por terem vindo, respondi. Significa muito para mim. Sofia pulou no meu colo pedindo seu próprio livro autografado. Este é especial, disse a ela, escrevendo uma dedicatória personalizada para quando você for mais velho e quiser conhecer melhor sua avó. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora, fiquei sozinho na livraria com o dono, ajudando a arrumar as cadeiras. Ele comentou sobre como o evento tinha sido um sucesso, como raramente via tantas pessoas emocionalmente envolvidas em um lançamento. Você tocou algo profundo nas pessoas, observou ele, algo além da comida ou das histórias de família. Assenti, entendendo o que ele queria dizer. Ele havia tocado na universalidade da luta humana por dignidade, por respeito, por autodeterminação, pela possibilidade de recomeçar, independentemente da idade ou das circunstâncias. Caminhando para casa naquela noite, sob o céu estrelado da cidade que realmente se tornara minha, refleti sobre a jornada dos últimos anos, da mulher que se permitiu ser explorada à mulher que agora inspirava outras a se libertarem da mãe que vivia apenas por meio de seu filho, a ser humana complexa e multifacetada que eu havia me tornado. Aos 70 anos,
Minha vida não estava terminando como eu temia. Eu estava florescendo de maneiras que nunca imaginei serem possíveis. O caminho não tinha sido fácil. A dor da traição, a luta para reconstruir, os relacionamentos complicados que permaneciam em constante negociação. Nada disso poderia ser romantizado ou simplificado. Mas havia beleza naquela complexidade, havia sabedoria na cicatriz, havia doçura até mesmo nas lições mais amargas. Quando cheguei em casa, coloquei meu exemplar pessoal do livro na estante ao lado da minha cama. Além disso, era uma foto recente. Eu, Sofia e Carlos na cozinha da loja, todos de avental e rostos sorridentes lambuzados de chocolate. Uma nova memória sendo construída, um novo capítulo sendo escrito. Não era um final feliz perfeito como em um conto de fadas. Era algo mais real, mais precioso, um recomeço contínuo, uma reinvenção constante, um legado não apenas de doces, mas de dignidade, coragem e a determinação implacável de viver plenamente nos meus próprios termos até o fim. Agora, se você gostou desta história, clique em inscrever-se e me diga nos comentários qual parte te deixou sem palavras. Ah, e não se esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Vejo você lá!